Bem-vinda ao De Papo com a Leste. Hoje estamos com a psicóloga Patrícia. Ela é nossa cliente há uns 5 anos já. Já me ajudou em várias situações. Essa faz Acho tempo, que mais, bem mais. E já me ajudou em várias situações que eu precisei de ajuda psicológica. E quando eu falei, o assunto do mês é Outubro Rosa, câncer, psicólogo. E ela nos deu um presente, que é a presença dela aqui no nosso podcast no De Papo com a Leste. Muito obrigada, Paty. Eu que agradeço o convite. Confesso que estou um pouquinho nervosa, porque eu nunca participei de um podcast. Meu nome é Patrícia, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, né? Já atuo há quase 10 anos, vou entregar a idade mesmo. Quase 10 anos. Minha especialização é em neuropsicologia. E hoje, né, a convite da Débora, eu vim falar um pouquinho sobre a psicologia, o câncer, né, e, enfim, e todas essas... As variantes. Eu achei, olha, a Patrícia hoje, ela chegou muito nervosa. Ela falou assim, Débora, é um assunto muito delicado. Sim. E às vezes a gente pensa que, câncer, não, mas é um assunto, ela enfatizou tanto, é um assunto muito delicado. Eu não posso falar qualquer coisa, porque a gente não sabe quem vai ouvir. Se alguém está passando, alguém tem um familiar, alguém que um dia vai passar por uma situação e o que está ouvindo hoje vai fortalecer no futuro, ou alguém que está ouvindo hoje, de repente conhece alguém e aí ouviu alguma coisa aqui que não era o que era para ser falado, aí fala uma coisa, fala uma besteira e ainda vai falar que ouviu aqui. Exato. Então, também prestigiar assim o cuidado que ela teve em preparar todo o material para trazer para nós. Não foi assim aleatório, como eu falei, ela estudou, preparou para poder vir com mais propriedade. E eu tenho conhecimento, tenho certeza que ela tem muito conhecimento, mesmo assim ela se preparou ainda mais para tratar esse assunto. Muito obrigada pelo seu cuidado. Obrigada. Paty, no seu consultório, aparece bastante pacientes que estão lutando contra o câncer? Como que é no dia a dia? Então, o que acontece, né, o que eu tenho de demanda, né, geralmente são familiares. Né, eu já tive pacientes que me procuraram, né, porque que receberam a notícia, né, foram diagnosticados. Eu acabei encaminhando, né, para um profissional especializado, que é o psico-oncologista, né, que é uma das ramificações dentro da psicologia. Mas o tratamento com a família, com o parceiro, né, os amigos, enfim, eu acabei realizando. Eu acho que é importante até comentar que a gente está falando do Outubro Rosa, a gente fala muito do câncer de mama, né? Uhum. Mas eu acho que é importante mesmo dizer que não é só pensar no câncer de mama, mas no câncer em geral, entende? E no estigma que o câncer carrega, entende? Quando a pessoa ela é diagnosticada, né, ela assume, né, ou assumem que essa pessoa ela assinou uma sentença de morte, né? E isso não é verdade. Né? Hoje em dia a gente tem, né, a maioria dos casos de câncer tratáveis, né, evitáveis, inclusive, entende? Uhum. É interessante que até uma das entrevistas que a gente fez no podcast, a pessoa comentou que assim que ela recebeu o diagnóstico, ela se sentiu numa cena de filme, onde ela ia passar todo aquele sofrimento, a família toda ia sofrer, e o final dela já estava escrito que ela seria a morte, porque na maioria dos filmes, né, às vezes faz até filme romântico, romantiza o câncer, né, a doença, exatamente, essa hollywoodização, né, da doença é terrível mesmo, né? Mas também eu acho que é importante a gente trazer assim de maneira bem sucinta o que é o câncer, afinal, né? É um nome genérico que se refere a um grupo de mais de 200 doenças, né, que são desencadeadas
pelo crescimento anormal, fora de controle de algumas células, né, que invadem os tecidos, órgãos, e elas podem, né, se espalhar por diversas áreas do nosso corpo, né. Que as causas, elas são variadas também, né, elas podem ser causas externas, causas internas, por exemplo, um fator interno, né, como, por exemplo, exposição, excessiva radiação. Aí é um fator externo. É um fator externo, né, a exposição excessiva à radiação, produtos químicos, alguns vírus, né, como, por exemplo, o HPV, que é responsável, né, alguns tipos, né, dos vírus do HPV, eles são responsáveis, né, por câncer de colo do útero, enfim. Tem os fatores externos, né, que são os problemas hormonais, as condições imunológicas, mutações genéticas, tudo isso pode contribuir, né, para o desenvolvimento da doença. Sim. Tem o que foi muito falado aqui esse mês foi a questão de saúde, exercício físico, alimentação correta. Sim. E apesar de ajudar na prevenção, a gente também ouve falar de gente que era saudável, que não comia nenhum carboidrato. E aí foi diagnosticado também, né? O que é importante independente se você tem uma vida saudável ou não, você tá sujeito. Sim, tá aqui, tá sujeito. Não tem a escolha do sexo. Alguns tipos sim, né? Outros não, mas quem tá na Terra, né, tá vivendo, você tá suscetível a desenvolver um câncer, sim. Eu acho que é uma forma camuflada das pessoas colocarem culpa. Então, mas também fuma há 10 anos. Lógico, o cigarro a gente sabe, tem estudos que, né, você tá falando, nossa, mas também é sanitário, nossa, come hambúrguer toda semana. Mas sempre é um jeitinho de pôr a culpa na pessoa que tá sofrendo, né? Exatamente, ela já tá passando por aquele momento difícil, né? Isso é uma das coisas até que que toda vez que eu vou listar para alguém, né, o que não fazer é não culpabilizar a pessoa que tá sofrendo, né? Por exemplo, olha, você comeu, sei lá, você comeu pão demais. Gente, pelo amor de Deus. Você comeu pão demais, ou você não fez o seu preventivo ano passado, né? Claro, é importante, mas isso não é a causa, né, única para que a pessoa desenvolva. Alguns cuidados, certeza a gente precisa, né? Sim. Como, por exemplo, preventivo, precisa fazer. Sim. Se não faz, pode acontecer de pegar um estágio mais avançado. Mas tomar cuidado para não ficar uma acusação, né? Mas assim, ó, mesmo em estágios avançados, a gente tem ainda esse tratamento, entende? Foi o que eu falei, o câncer ele não é uma sentença de morte. Mesmo em estágios avançados você tem o tratamento. E é importante confiar, né, nas novas tecnologias, nos médicos, né, que você tá passando, enfim, é importante que você siga, né, as orientações, as recomendações. Né? No nosso primeiro podcast, a Raquel, ela comentou que não tinha feito o exame porque estava em época de pandemia. E agora pensando, tipo assim, eu não fiz porque estava em época de pandemia. Talvez seja uma forma, às vezes, eu não fiz porque eu estava sem comer. Uma forma da pessoa dizer assim, nossa, foi culpa minha. Tomar cuidado. E às vezes as pessoas, né, acabam com... Sim, as pessoas muitas vezes julgam, elas acusam. Foi o que eu acabei de dizer, né? Então, olha, você comeu muito pão, você fumou demais, né? Claro que no caso do cigarro, do álcool, a gente tem, né, esses estudos mesmo que demonstram que a pessoa ela pode desenvolver, né? Mas não é só isso, né? A gente pensa no câncer como algo multicausal, entende? E você acha que a sociedade, às vezes, por ficar achando motivo, dificulta a pessoa procurar ajuda psicológica? Sim, ajuda bastante, dificulta bastante, mas tem uma outra parte, eu acho que da psicologia, que
que as pessoas não sabem, é que existem especialistas dentro da psicologia, né, assim como outras áreas, nós temos especializações, assim como eu sou neuropsicóloga, existem psicanalistas, analistas do comportamento, existem os psico-oncologistas, né, que são as pessoas que estudam essa interface entre a oncologia e a psicologia. E elas estão aptas para ajudar esses indivíduos. Muita gente não sabe que existe esse apoio, entende? E muitas vezes acabam buscando um profissional que não está preparado o suficiente, né? E esse profissional, ele acaba abordando questões que não são pertinentes àquele momento, entende? Então é importante também que as pessoas saibam que existe uma ajuda, né? Que existe um profissional especializado para esse tipo para esse tipo de situação, né? Que não precisa a pessoa passar por isso sozinha. Às vezes a gente acha que a família, é importante o apoio, sim, da família, dos amigos, mas às vezes eles não têm conhecimento para ajudar. Às vezes quer ajudar, mas não sabe como ajudar, né? Sim. Então, aí o que eu vejo também foi o que eu comentei, né? O que acontece comigo é do familiar buscar ajuda, né? Do parceiro buscar uma ajuda. E aí sim, eu consigo dar essa orientação para a pessoa. Mas para a própria pessoa que está passando por isso, buscar por essa ajuda. Sim. Entende? Porque ela vai conseguir lidar melhor com o diagnóstico, né? Assim, e é interessante que a atuação do psico-oncologista, ela começa já ali antes desse diagnóstico, né? Quando a pessoa, ela já apresenta dificuldades, ela já não quer realizar exames preventivos, porque ela tem medo, por exemplo, teve um caso na família, tem casos na família, então ela já não quer realizar exames preventivos. Então, o psico-oncologista, ele já ajuda nisso, né? Nesse processo. Sim. Aí também tem o outro processo que é super difícil, que é quando você recebe essa notícia que é difícil, né? É desagradável, é péssima, né? Quando essa pessoa recebe essa notícia, muitas vezes ela entra em negação, né? Não é comigo, tá errado, ok, vamos repetir o exame, vamos pedir uma segunda opinião, né? Mas é importante que a gente consiga fazer essa intervenção o quanto antes, né? Muitas vezes essa negação, ela dificulta a adesão ao tratamento, né? Muitas vezes também o que a gente vê é a revolta, né? Por que comigo? O que eu fiz? E aí vem o que você falou, né? Vem também uma fatia da sociedade olhar e falar, não, isso é karma, ou isso é mágoa acumulada, né? Isso é psicológico. Gente, isso não existe, não é assim que funciona, né? Sim. Em contrapartida também, o psicológico não vai trazer o câncer, mas o psicológico vai ajudar a sair dele. Essa parte da interação do profissional com o paciente, sim, ele ajuda nesse processo todo, né, na aceitação de, sim, nesse momento eu estou doente, né, nesse momento o meu corpo, ele precisa de cuidados, eu vou cuidar dele e vou sair disso. Ponto. Sim. Entende? Eu vou lutar contra o câncer, né? Contra o que está me fazendo mal. Preciso me fortalecer psicologicamente. Então seria o clichê, mente sã, corpo sã. Exatamente, ajuda. Isso. É isso, basicamente. Então, é importante cuidar da mente para que o corpo tenha uma resposta melhor, inclusive aos tratamentos. Você acha que tem relação? Sim, tem muita relação. Se você consegue entender que que você tá doente, né? Que você precisa de um apoio familiar,
médico, você precisa, né, desse apoio médico, desse apoio psicológico, você começa a enxergar saídas para isso. Sim. Entende? Você começa a olhar para novos horizontes. Você não fica fechado em si, com aquele sentimento de angústia, de não saber o que fazer, entende? Ouvindo, muitas vezes as pessoas querem ajudar, né? Mas muitas vezes elas acabam falando algumas coisas que não são tão bacanas, assim, sabe? Por exemplo, uma mulher que perdeu a mama, né? Óbvio, quem fala isso pra ela não tem a intenção de magoar, né? Mas assim, ela vai amputar a mama, né? E aí ela vai colocar uma prótese de silicone no lugar. E aí alguém chega e fala pra ela, nossa, agora você vai andar siliconada, né? Então assim, não é a intenção dessa pessoa, mas acontece. Ou, nossa, agora você vai poder andar de peruca, a peruca que você quiser, né? Colorida, rosa, loira, agora você vai poder ser um camaleão. Isso reduz bastante, né? Invalida o sofrimento dessa pessoa. Por isso é importante a família procurar ajuda psicológica para ter orientação para falar com o paciente, né? Para não fazer algumas coisas e para fazer algumas outras. Sim. Entende? Eu acho que é muito importante. E os homens têm mais dificuldade em procurar ajuda psicológica quando tem esse diagnóstico? Os homens têm dificuldade para procurar ajuda com ou sem diagnóstico. Com ou sem diagnóstico, eles têm dificuldade de procurar ajuda. Inclusive, não só isso, né? Se a gente pensar no câncer de próstata, por exemplo, se a gente pensar no exame, né? Vamos pensar no exame de toque. Qual é a primeira coisa que os amigos fazem? Zoam o homem. Então você foi 3 vezes no urologista fazer exame de toque essa semana. Como assim? Gente, é uma brincadeira com um exame tão importante, sabe? Muitos homens deixam de buscar essa ajuda de um médico, né? E, consequentemente, não buscam de um psicólogo, não buscam de ninguém, e quando a gente vai ver, também já está num estado mais avançado. Sim, e até uma questão da sociedade. Aquela coisa já antiga que acho que tem sido quebrada, mas é muito vagarosamente, do homem ser o homem de ferro, né? Sim, é a virilidade, né? A virilidade dele não pode ser quebrada por nada, assim. Então, assim, o homem, ele não chora, o homem, ele não fala sobre os sentimentos dele. Imagina, um exame de toque, nunca, né? Sim. Que isso, alguém vai encostar em mim? Não. Absurdo, né? Se encostar a mão em mim, eu dou um murro na cara. Sim. Não, né? Então, assim, a gente vê que tem muitos casos, né? Muitos casos não diria nem de negligência, mas de vergonha mesmo. Sim. Né, para procurar essa ajuda. Às vezes o homem tem dificuldade de conversar em casa, imagina procurar fora uma ajuda de um profissional na cabeça deles. Assim, pra que eu vou lá pra conversar? Exato, exatamente. Não é? Exato, eu vou lá falar o quê pra ela? Vou conversar, vou contar como é que tá a minha casa? Imagina! Não vou fazer isso. E outra, eu acho muito engraçado isso, né? O psicólogo, ele é pago pra conversar, eu adoro. E a gente fica, nossa, mas você estuda 6, 7, 10 anos, 15 anos pra conversar, né? Ok, tudo bem, né? Então vamos ali conversar um pouquinho. Sim. Né? E a pessoa, aos pouquinhos, ela vai vendo a mudança que a vida dela vai tendo, né? Sim. Ela consegue sair, muitas vezes, de uma enrascada, que ela se meteria antes, né? Consegue aceitar que ela precisa de cuidado, né? E entra essa parte de novo, né? Dos exames preventivos, né?
Enfim, eu acho muito importante. O que acontece geralmente é que as mulheres empurram os homens, né? Vai no médico sim, vai. Sim. E é uma gripe, às vezes você vê que a pessoa tá, né? Lógico que gripe né, é o parto da mulher, é a gripe do homem. Mas às vezes a gente vê que o homem tá precisando de médico e a gente basicamente tem que enfiar dentro do carro. Só. Isso tá arraigado na gente. Sim. Então, assim, ele não sofrer muito, entende? E a gente faz isso sem perceber mesmo. Sim. Né? É muito comum. Agora, o que mais você ouve, assim, que as pessoas falam para quem paciente com câncer que não deveriam falar, que machuca, coisas que você falaria assim, não falem isso, ou evitem tocar no assunto, ou enfim. Sim, eu peguei uma cola aqui, porque tem muita coisa. Por exemplo, relativizar o tipo de câncer da pessoa, né? Então você diz que o câncer, meu tio teve câncer e o dele foi muito pior do que o seu, né? Não, imagina, você invalida a dor dessa pessoa, né? Os comentários desagradáveis, né? O fulano também teve essa doença, foi rapidinho, nem sofreu. Gente, né? De novo, assim, eu acho que o que eu mais ouço é o câncer é um acúmulo de mágoa, porque você é uma pessoa rancorosa. Sim. É psicológico. Isso é um karma também. Então você está pagando pelo que você fez na sua vida passada. Então, mas sempre culpando o paciente. Também, essa é uma das maneiras, assim, né? Fazer comentários sobre aparência. Nossa, nem parece que você tem câncer. Então, assim, quer dizer que a pessoa que ela tem câncer, ela está em tratamento, ela tem que parecer doente, né? Não necessariamente, não é assim, né? Tem muita gente que faz o tratamento e tá realmente super bem, até né? As 2 entrevistas que fizemos com pacientes de câncer, as 2 estão em tratamento. E as 2 estão lindas. Um vício na pele, elas estão lindas. Exato. Isso me lembra também pra gente ter empatia com as pessoas, porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Então você vê assim, de repente na rua, alguma coisa assim, às vezes uma piadinhas, né? Exato. Tá careca, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a pessoa tá bem, tá com uma aparência boa, um vício bom, alguma coisa assim, e as pessoas estão. Ou turbante e tal. Eu já ouvi alguns comentários. Do turbante? Turbante, o que a mulher tá careca e. A gente não sabe, tem que ter empatia. O cabelo é o de menos. Gente, pra mulher o cabelo não é o de menos. É muito difícil, né? Perder o cabelo e tal. Sim. É péssimo, assim. Como eu acho que eu já citei também, agora você vai poder usar várias perucas ou turbante. Eu já ouvi um relato de uma moça que ela tava com um turbante branco, né? Ela tava com um lenço branco. Perguntaram se ela era do candomblé. E aí, né? Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? São comentários bem desagradáveis. Agora você vai ficar siliconada. Não tem por que ficar tão chateada. Agora você vai ficar com o peito novo, né? Não, acho que não é bem por aí. Outra coisa também que eu acho que a gente já falou também, se você já tivesse visto isso antes, se você tivesse feito os seus exames de rotina, isso não teria acontecido. Nossa, você nem sentiu alguma alteração no seu corpo? Você não está interligada consigo mesmo, você não tem essa conexão consigo, porque eu sinto, qualquer coisinha eu já sinto. Sim. Entende? E, infelizmente, muitas vezes o câncer é silencioso. Sim. Né? A pessoa não entende, ela não sente mesmo. E não quer dizer que ela não esteja conectada consigo. E às vezes as pessoas fazem perguntas parecendo estar mais preocupada do que o próprio paciente.
E agora? Se você morrer, e seu marido? Você vai deixar ele casar? Vai deixar ele casar de novo? E os filhos? E aí? E não sei o quê. É muito Sim. delicado. E eu vejo que, às vezes, nessas questões que as pessoas falam, a pessoa não sabe como aliviar a dor do outro. Então procura, tipo, levar de forma leve, só que na piadinha. Na piadinha, isso. E acaba deixando tudo mais pesado, né? Uhum. Eu acho que é muito importante você ter, como você já citou, a empatia, né? Uhum. E o que é a empatia? Você sentir como se você estivesse na pele dessa outra pessoa, Sim. né? Como você gostaria de ser tratado, né? Como você gostaria que essa pessoa te ajudasse? Quais os comentários que você não gostaria de ouvir, né? Ou fica quieto. Como seria? Exatamente, é isso, eu sempre falo também. Você não sabe o que dizer, né? Fica calado, fica do lado da pessoa, né? Diz pra ela, olha, eu tô aqui, se você quiser conversar, né? E não precisa ser só sobre o câncer, até porque, assim, é interessante, a pessoa, ela recebe o diagnóstico, parece que ela vira o câncer, né? Ela não está doente por aquele momento, ela virou o câncer, e o assunto é aquele, entende? Então, assim, começar a conversar com a pessoa e deixar que ela, né, guie a conversa, né? E assim, ela pode nem querer falar sobre isso, às vezes ela quer falar sobre, não sei, sobre um bolo de chocolate que ela fez que foi uma delícia, né? Quer falar sobre o parque que ela visitou na semana passada, enfim, quer falar sobre outras coisas, né? E é importante a gente ser solidário com isso. Sim, entende? respeitar, evitar perguntar. Evitar perguntar, exatamente. Mas assim, evitar perguntar, mas oferecer ajuda. Sim. Você quer uma ajuda? Quer que eu te acompanhe para fazer o tratamento? Você quer que eu te ajude, a organizar a sua casa, a fazer compras, sabe? É algo mais específico, sabe? Sim. Também aquele olhar com dó, também a pessoa sente, né? Ela tá passando por um processo doloroso, mas ela, né? Ela não precisa do sentimento de dó, né? Das pessoas. Ela tá vivendo, ela tá lutando. Sim, ela merece um olhar de admiração e não de dó. Sim. Porque ela, passando por esse processo, tá lutando e muitas vezes tá tentando tocar a vida junto com o tratamento. E aí alguém vem com. Ai. Coitadinha. Com aquela cara de. Geralmente é assim. Geralmente a pessoa ela toca a vida, o trabalho, tudo com o tratamento, né? Ela não vai parar a vida dela por causa disso, né? Isso também tem, dentro do possível, que a gente sabe que são tratamentos bem limitantes, né? Dentro do possível, ela evitar parar toda a vida dela para tratar, se for possível, ajuda essa questão psicológica. Ela tá com câncer, tá fazendo tratamento. De repente, o trabalho dela, ela consegue conciliar ou não, para não ficar tão isolada. É interessante. É ótimo, assim, seria perfeito, né? Se ela puder, né? Se o médico autorizar tudo, né? Se a equipe multidisciplinar autorizar, fazer alguma atividade, se ela puder fazer. Sim. Tentar, enfim, fazer o que gosta, né? Socializar é muito importante, sim. Isso ajuda demais, né? Nesse processo. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é importante também falar é que as pessoas elas falam. É um tema um pouco delicado, mas eu acho que vale a pena tocar nesse assunto, né? Sim. É a fé. Entende? A gente tem estudos que comprovam, né, que quando a pessoa ela tem fé, ela consegue lidar melhor com os processos, né, de toda essa da quimioterapia, de todo o tratamento em si, né?
da cirurgia, se Da precisa fazer, aceitação, processo. tudo, né? É importante, assim, se você tem fé, é importante que você tenha no que acreditar. Não é uma questão oncológica, mas o meu filho nasceu, ele ficou na UTI 15 dias. E eu percebo que nesse ambiente médico hospitalar, a fé é uma coisa que é muito falada. Sim. E eu percebo assim, até quem não tem nenhuma fé, surge fé. Surge fé. Porque você precisa se agarrar em alguma coisa. Então eu percebia que lá tinha uma áurea de fé, era uma coisa muito forte. E até naquele ambiente hospitalar de UTI neonatal, que você olha assim, são bebês, a fé de um passa pro outro. Então, tipo assim, olha, você vai ficar bem. Sim. Né? Palavras, apoiando o outro. Isso, uma apoiando a outra. Palavras de afirmação positivas eram, assim, salvavam o dia. Então, às vezes a pessoa não tá bem, às vezes, de repente, a pessoa não tem a mesma fé que eu, mas é uma palavra, por exemplo, olha, de conforto, ó, eu tenho fé que você vai sarar. A pessoa pode, né, de repente, mas eu tenho fé que você vai ficar bem, eu tenho fé que você vai voltar a viajar, eu tenho fé que daqui a pouco tudo passou. Tentar, também quem está em volta, não seria materializar, mas estimular. Sim, é algo que eu posso até falar com você depois, mas a gente tem muitos estudos, né, a respeito das mães nas maternidades, que têm fé, né, que se seguram na fé mesmo, umas que apoiam as outras. A aceitação dessas mães fazem com que os bebês saiam até mais rápido da UTI. É muito interessante isso, sabe? Então, até o ambiente familiar, né? Não, então, ambiente se a familiar, pessoa chega em casa com um diagnóstico desse, e a própria família já fala, ai, vamos fazer o testamento, vamos deixar tal coisa mais agilizar. Imagina, a fé da pessoa é mirrada. Sim. Vai ser consumida pelos que estão em volta. Então, não é só a fé da pessoa, a fé dos que estão em volta faz toda a diferença também. Igual, né, no caso da UTI, e era mesmo, eu lembro que até uma enfermeira falou assim, ó, quando você estiver mal, não vem. É melhor a pessoa ficar sozinha do que, no caso, na minha situação, melhor o bebê passar o dia sozinho do que você vir aqui ficar chorando lá no meio. Mas é verdade, é muito interessante isso. E é o mesmo caso. Então, eu tenho casos na minha família de pessoas com depressão, tem clientes e tal. Se você, no caso, paciente com câncer, se você não tá bem, não adianta você querer ajudar, ajuda de longe. Faz a compra e manda uma flor, um presente, chocolate. Mas não vai pro pé da pessoa chorar, né? Ficar se lamentando pelo... Se você tá muito abalado com a notícia, é importante você esperar um pouquinho, né? Tomar cuidado para se dirigir a essa pessoa, né? Com cuidado, com respeito. E se não sabe o que falar, fica quieto. Fica quieto, dá um abraço. Gente, um abraço é tão reconfortante. Mas não pode abraçar chorando, né? Não, não pode abraçar chorando. Ou pode também, né? Pode ser enfim, é algo natural, né? Pode ser tipo, olha, eu sinto a sua dor, né? Pode ser isso, eu sinto a sua dor, assim, eu gostaria de fazer mais por você, mas eu não posso, né? Então eu tô aqui oferecendo o que eu tenho, né? Os ouvidos, eu posso te ajudar a fazer algo, né? Posso, não sei, a gente pode assistir um filme juntos, né? A gente pode fazer alguma coisa juntos, né? Então, assim, é importante esse apoio, né? Quando você fala, eu abraço chorando, até pode ser, né? No caso, é uma maneira de você mostrar pra pessoa que você se sensibilizou. Mas eu falei isso porque eu já fui em situações que a pessoa que estava sofrendo estava consolando os outros. Foi surreal. Então a pessoa estava passando por um diagnóstico desse, aí vai um terceiro que deveria dar o apoio e
o paciente Sim. que consola o outro, né? Sim, a pessoa ela tá lidando um pouco melhor do que as outras pessoas. Aí a gente vê a necessidade da busca por um apoio psicológico mesmo, familiar, sim. Até os amigos, de repente, Amigos né? também. Sua sim. amiga, seu amigo tá passando por essa situação, Exato. não sabe o que falar, fica Isso. quieto, procura ajuda psicológica. Procura, exatamente. É muito importante, assim, que a gente busque essa ajuda, sabe? Principalmente nesse momento, assim. Sim. E aí, esse diagnóstico envolve muitas coisas, né? A própria ansiedade, que já é um problema que precisa de ajuda, a ansiedade. Aí você tem um diagnóstico desse, aumenta a sua ansiedade. A ansiedade em si, ela é inerente à existência humana, né? A ansiedade, ela é boa, ela é a força motriz da vida. Sim. Ela só faz mal quando ela é em excesso. Né? Então, assim, a ânsia, eu quero resolver isso logo. Então, ok, tá ótimo. Sim. Agora, quando isso te traz transtornos, né? Aí, de transtorno, né? Eu não consigo falar em público, eu não tô conseguindo buscar uma ajuda, eu não consigo me socializar, aí sim, aí é um problema mesmo. Né? E aí a gente também tem que diferenciar outras coisas, que é a depressão e a tristeza, né? Porque a partir do momento em que essa pessoa recebe esse diagnóstico, ela está triste. Sim. Né? Não é que ela está deprimida, ela está triste, afinal de contas é um diagnóstico triste. Entende? Ninguém fica feliz, né? Sim. Não, é triste. Assim, o que a gente tem que cuidar mesmo é com como essa pessoa está enfrentando todos esses processos, né? Que aí sim a gente pode, né, ter o desenvolvimento da depressão, sim. É que acaba, infelizmente, sendo comum. E acaba andando, a pessoa começa a lutar, são 2 lutas, né? 2, 3, né? Porque daí vem a sociedade, né, com todos os estigmas, ela com ela mesma, né, a depressão, a doença em si, exatamente. Exato. Então, para a gente frisar aqui os pontos que eu percebi que são que precisam ser frisados. Então, você não sabe o que falar, fica quieto. Fica quietinho, dá um abraço, exatamente. A família também precisa de ajuda. Sim, geralmente precisa de apoio para lidar, né, com todo esse processo. É importante buscar o apoio. E a gente incentivar a ajudar. Talvez não falar assim, precisa de psicólogo, hein? Aquela coisa, né? Sim, pejorativa, né? Que você olha e fala, tá mal das pernas aí, então tá precisando buscar uma ajudinha aí. Tem gente que ainda acha que psicólogo é coisa de doido, não é. Não. É coisa de gente sã, inclusive. É ótimo. É libertador. Então, ter esse tato para falar com a pessoa, até para instruir ela a buscar ajuda, né? Sim. O que eu mais frisei foi esses 3 pontos, né? A família, o psicólogo oncologista. Isso, psico-oncologista. Psico-oncologista, não sabia que tinha. É muito, muito interessante também. Sim. Então, a gente acredito que foi muito agregador. De uma forma bem ampla, né? Tanto para quem tá passando, quanto para quem conhece alguém que passa. E até para alguém, né? Encontrou alguém na rua, qualquer coisa, tomar cuidado aí com o que fala. Sim. O seu consultório fica onde? Fica em São Caetano do Sul, no centro. Eu vou deixar o seu contato. E aí, precisando, a Patrícia pode mandar uma mensagem, olha, eu tô passando tal situação, tô precisando de uma ajuda. Sim. E ela faz uma avaliação, conversa com você. Sim. Você ainda faz online ou era só na época da pandemia? Não, eu ainda tô fazendo online. Geralmente a primeira consulta ela sempre é online, sabe? Porque daí eu preciso ver, né,
como é que a pessoa tá, se eu posso ajudá-la, porque também tem isso, as pessoas não entendem, né? Que não é a pessoa que vai só buscar ajuda e que eu sempre vou conseguir ajudar. Às vezes eu não consigo ajudar essa pessoa, como é o caso da oncologia, né? Eu não consigo ajudar um paciente que está passando por essa situação. Então eu encaminho para algum colega, né, que eu conheço. Sim. Como eu disse, os familiares, né, eu consigo dar essa orientação. Agora, a pessoa que está passando por isso, eu não consigo. Então, quando ela entra em contato comigo, eu também avalio, né? Sim. Olha, eu consigo ajudar essa pessoa? Consigo. Ou não consigo? Olha, eu não consigo te ajudar, então é importante você procurar essa pessoa. Olha, eu tenho essas indicações, né? Também tem que ver se a pessoa ela gosta de mim, gosta do meu trabalho, né? Se dá o match, né? Exatamente. É isso. Legal. Então, procurem ajuda. Se tem alguém na sua família passando por essa luta, procure ajuda também para você conseguir fortalecer a outra pessoa. Não tenha medo de psicólogo. Psicólogo não faz julgamentos. Não faz julgamentos, definitivamente. Não morde, não dá injeção. Não, nem dá injeção. Nem dá injeção. As sessões de psicologia, de psicoterapia que eu fiz é muito interessante porque é libertador. Essa é a palavra, é libertador. Então você para falar, você se ouve, a pessoa vai te conduzindo, te ajudando e é libertador. Então procurem ajuda, tanto se você tem essa situação oncológica, quanto se não tem também. Sim. Né? Então procure ajuda. Esse foi o de papo com a Leste de hoje. Nós queremos agradecer a Patrícia pela presença dela. Obrigada. Desculpa o nervoso. Foi maravilhoso, foi incrível. Se você gostou desse podcast, compartilhe, deixe seu comentário. Mande para mais pessoas para que tenham conhecimento. Conhecimento salva a vida, muda a vida, transforma vidas. Conhecimento é tudo. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Gente, tchau.